Canal 96 do Sistema NET de televisão a cabo passa a transmitir ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba, onde começa agora uma audiência pública com o objetivo de receber da população propostas para o orçamento municipal previsto para 2010. O projeto de lei que estima a receita e também fixa as despesas do município para o ano que vem encontra-se em tramitação nesta casa. Por isso, esta audiência pública foi convocada pela Comissão Técnica de Finanças e Orçamento da Câmara, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Foram convidados para este encontro representantes de conselhos municipais, entidades representativas de classe, entidades assistenciais, associações de moradores de bairros, diretórios acadêmicos. Durante a audiência, cada participante terá 2 minutos para apresentar suas sugestões à proposta orçamentária para o ano que vem. Aqueles que não puderem comparecer a esta audiência terão até o próximo dia 4 de novembro para encaminhar as suas sugestões por e-mail para a Câmara. O e-mail é sugestões.orçamento@câmaraaracatuba.com.br ou diretamente aqui na Câmara, no Departamento Legislativo. São pontualmente 5h14 e a audiência pública começa agora. O vereador Rivael Papinha, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, conduzirá os trabalhos. Senhoras e senhores, boa tarde. Gostaria, para comandar essa audiência, convidar a nossa presidente desta casa, a vereadora Edna Flor, pudesse compor a mesa, vereador vice-presidente da comissão, vereador Lair Bosco, e o vereador membro também da comissão, Cido Saraiva, para que pudesse compor a mesa. Nesta data, em atendimento ao que dispõe a legislação, em especial a Lei Complementar Federal número 101 de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltada para a responsabilidade na gestão fiscal, mais conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Câmara Municipal de Araçatuba realiza esta audiência pública buscando dar maior transparência na gestão dos recursos financeiros do município. Hoje, a presidente da Câmara Municipal, vereadora Edna Flor, e os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, composta por mim, vereador Rivael Papinha, e pelos vereadores Olair Bosco e Cido Saraiva e todos os senhores vereadores, pretende finalizar a fase de recebimento das sugestões apresentadas pela população e discussão do orçamento do município de Araçatuba para o exercício de 2010. Todas as sugestões apresentadas nesta fase serão analisadas pela Comissão de Finanças e Orçamento e, se consideradas legais, serão apresentadas em forma de emendas ao plenário desta Casa Legislativa. A proposta orçamentária para o exercício de 2010 é de R$ 299.996.363,20, já incluído neste montante o Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, o DAIA. Lembramos que assim dispõe o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, da transparência da gestão fiscal. Artigo 48. São instrumento de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. A Câmara Municipal de Araçatuba elaborou comunicado divulgado em emissora de rádio e mediante publicações na imprensa escrita, convidando a população e as entidades
organizadas a participarem do processo de discussão do projeto de lei que estima a receita fixa, a despesa do município de Araçatuba para o exercício de 2010, abrindo-se um prazo de 10 dias para que a participação popular fosse concretizada. Também, a presidência desta Casa disponibilizou um espaço no site oficial do Poder Legislativo para que a população tivesse oportunidade de enviar por e-mail, correio eletrônico, suas sugestões. Para conhecimento de todos, informamos que recebemos da Fundação Prefeito Faria Lima, Centro de Estudo e Pesquisa de Administração Municipal, CEPAM, parecer que orienta a Câmara de Araçatuba sobre o assunto. Parte desse parecer diz o seguinte a respeito da lei orçamentária. É importante ressaltar que as leis orçamentárias têm caráter autorizativo, que vale dizer, ao aprovar as leis orçamentárias, a Câmara está autorizando o Poder Executivo a implementar determinados programas de governo, mas não necessariamente obrigando o Executivo Municipal a implementá-los. De outro lado, a Lei do Plano Plurianual e as leis de diretrizes orçamentárias são concentradas no planejamento e não propriamente na execução orçamentária. Como o processo de planejamento é dinâmico, tais leis não podem ser imutáveis e, assim, é muito comum que o PPA, em especial, seja profundamente alterado ao longo do mandato. Mas, mesmo na execução orçamentária anual, se as receitas não se comportarem como previsto, o Poder Executivo, obrigatoriamente, terá que limitar empenhos, ou seja, deverá cortar alguns dos projetos aprovados ou autorizados pelo Poder Legislativo. Portanto, as leis orçamentárias devem ser analisadas sob um informe diferenciado, mesmo porque os limites aos gastos públicos são impostos pela Constituição Federal, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei 4.320 de 64, dentre outras, independentemente do que esteja aprovado nas leis locais. De qualquer forma, a discussão das leis orçamentárias é um dos poucos momentos em que o Poder Legislativo realmente participa das discussões políticas do governo. Com efeito, numa democracia representativa, os representantes do povo não poderiam concordar pura e simplesmente com um programa de governo fixado pelo Executivo, sem o direito de propor ou rejeitar o que considerarem importuno e inconveniente. Ao contrário da Constituição de 1964, que não impunha restrições ao Legislativo quanto à apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentária, a Constituição de 1967, com redação de emenda 1 de 69, restringiu drasticamente o poder dos legisladores em emendar a lei orçamentária anual. Todavia, a Constituição de 1988 restabeleceu, ainda que em parte, a capacidade legislativa de emendar as leis orçamentárias dentro de certas condições. Feitas essas considerações, nós informamos ao público presente que estão disponíveis na recepção fichas para que os interessados possam encaminhar à Comissão de Finanças e Orçamento suas sugestões relacionadas à Lei Orçamentária Anual do exercício de 2010. Neste momento, passamos a palavra à vereadora Edna Flor, que fará sua saudação e prestará os esclarecimentos necessários sobre as providências adotadas para que essa audiência seja realizada e também sobre as propostas já recebidas. Com a palavra, a presidente Edna Flor. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar o presidente desta audiência pública e também presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Rivael Papinha. Cumprimentar o vereador Olair Bosco e o vereador Cido Saraiva, ambos integrantes também da Comissão de Finanças e Orçamentos.
Cumprimentar o vereador Edival Antônio dos Santos, o vereador Arlindo Araújo, a vereadora Durvalina Garcia, que também já está presente nesta audiência. Cumprimentar todo o público que está chegando para participar desta audiência pública e pedir licença para fazê-lo em nome dos ex-vereadores, Lucas Barbosa, ex-vereador, Mário Aparecido Pavan, né, mais popular Birubiru, presente também, obrigada. Cumprimentar o comandante José Guertes de Aguiar, comandante do Corpo de Bombeiros, e também o Dr. Paulo Boscaro, representante de várias entidades assistenciais do nosso município, em especial o Hospital Benedita Fernandes. Queremos ainda cumprimentar alguns representantes de conselhos municipais que já se fazem presentes, a Bernadette Rodrigues Inácio, presidente do Conselho Municipal do Idoso, Salomé Macedo, jornalista, presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, Manuel José Pereira, presidente do CISEMA, Sindicato dos Servidores Municipais. E ainda alguns representantes da comunidade, como Argemiro Luciano dos Santos, presidente da Associação Amigos de Bairro Jardim América. Nós estamos vendo aqui representantes de vários outros segmentos, do Conselho Tutelar, né, o Edson pelo Conselho Tutelar, mas do Conselho de Educação também, Luiz Carlos Custódio, obrigada pela presença. O Luiz Carlos Custódio, do segmento da educação, e o Blei Soares, lá também ao fundo, pelo presidente do Conselho Municipal de Educação. Nós estamos recebendo agora as fichas de identificação, Blei acabou de chegar, obrigada, Blei, pela presença. Então, nós agradecemos a todos e queremos, muito rapidamente, para que a gente possa utilizar todo o tempo com as propostas da nossa comunidade, agradecer também a presença da imprensa, que sempre colabora, sobretudo, divulgando, né, o resultado das propostas trazidas pela comunidade. Nós queremos, assim, de maneira bastante sintética, apenas dizer que, a pedido da Comissão de Finanças e Orçamento, a presidência da Casa, né, nós tomamos fizemos os seguintes encaminhamentos, né? Nós encaminhamos um comunicado ao público através de um edital publicado, um edital de chamamento publicado nos 2 jornais impressos de nossa cidade, no jornal Folha da Região e no jornal O Liberal. Também no site da Câmara Municipal, no endereço já conhecido, nós anexamos uma possibilidade de e-mail, né? A inclusão de um e-mail direto com o endereço sugestões.orçamento@câmaraaracatuba.com.br. E também foram feitos comunicados diretos aos poderes constituídos em nosso município, Poder Executivo, Poder Judiciário, secretarias municipais, ainda a OAB, Polícia Federal, Receita Federal, ex-prefeito e vice, ex-vereadores, entidades representativas de classe, entidades assistenciais, associações, sindicatos, patronais e dos trabalhadores, diretórios acadêmicos, universidades, polícias civil e militar, presidente e representante dos diversos conselhos municipais, órgãos de imprensa, bem como a população em geral. Então, foi desta forma que nós procuramos dar conhecimento, né, e estender o convite a toda a comunidade. E apenas já anunciar que a própria comissão já recebeu algumas propostas para a inclusão no orçamento, e nós também, no endereço da Câmara e no endereço nosso de gabinete de vereadora, recebemos também algumas sugestões, como da ADEFA, Associação de Atendimento das Pessoas com Deficiência Física, Associação de Amigos do Bairro Jardim América, Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos em Serviços de Saúde, e também a Corporação do Corpo de Bombeiros, né, fez chegar ao gabinete dos vários vereadores e também à comissão a sua proposta. Então, apenas isso, e devolvo a palavra ao presidente. Com a palavra, o vereador Laur Bosco, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Rivael Papinha, a nossa presidente, vereadora Edna Flor, o nosso vereador Cido Saraiva, o Edival, o vereador Arlindo e a vereadora Durvalina. Bem, a cada
momento de audiência, a cada momento que nos reunimos, sempre fica a questão da esperança do amanhã, sobre a questão do uso do dinheiro público. E essa audiência de hoje é exatamente isso, sobre os recursos que serão destinados em 2010 de investimento na nossa cidade. Sabemos as dificuldades de execução de muitas obras e de que, muitas vezes, quando se fala em 290 milhões, com montante assim até chamativo, mas para uma cidade como Araçatuba realmente precisa ter um direcionamento e, com certeza absoluta, um posicionamento quanto ao gasto do dinheiro municipal. Eu tenho certeza absoluta que o prefeito, assim como com seus assessores e secretários, farão, com certeza absolutamente, o uso da melhor forma possível do dinheiro e dos recursos municipais. Fica realmente aqui bem transparente quanto à necessidade de muitas pessoas que encaminharam para nós muitas reivindicações, pedidos, e, com certeza, através de nossas emendas, passaremos isso ao Executivo Municipal e trabalharemos para que o Executivo Municipal atenda essas reivindicações. São essas minhas considerações. Queria também agradecer a presença do vereador Dr. Nava também, que se faz presente nessa audiência. Com a palavra, o vereador Cido Saraiva, membro da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa. Primeiramente, quero agradecer a todos presentes que se encontram nesse auditório, cumprimentar nosso vereador que preside essa audiência, Rivael Papinha, a nossa presidente da Câmara, Edna Flor, Arlindo, Edivaldo, Dr. Nava, Durvalina e Olair. Eu quero dizer, nesse momento, que é muito importante a população participar, que nós temos até o dia 4 de novembro as sugestões, a gente vamos estar aguardando os pessoal, que é até o dia 4. Então, gostaria muito, através alguém que não se inscreveu, alguém que não teve essa oportunidade de participar perante a Câmara, que pudesse dar suas sugestões hoje, que isso é muito importante para nós. Obrigado. Já com as considerações, pelas colocações da nossa presidente desta casa, dos membros da comissão, gostaria também de cumprimentar a vereadora Tiesa também, que se faz presente nessa audiência, e de modo especial também a todos vocês presentes que fazem parte aqui, a comunidade, a população, e eu também tenho certeza, com a presença de vocês, faz engrandecer a nossa audiência. Passaremos agora a outra fase desta audiência, quando haverá a participação do público e também dos senhores vereadores. É importante, para tanto, fazermos os seguintes esclarecimentos. As pessoas que desejarem deixar suas sugestões poderão fazê-lo através de fichas próprias, que estão à disposição na recepção, ou fazendo uso do microfone, estrategicamente colocado diante de todos. Aqueles que desejarem usar da palavra, solicitamos que façam suas inscrições junto à nossa assessoria, para que possamos fazer o registro de cada participante. Cada participante terá o prazo de até 2 minutos para o uso da palavra, lembrando que somente poderá ser discutido o assunto em pauta, ou seja, sobre o orçamento previsto para 2010. Gostaria de abrir espaço, se tem algum vereador que possa fazer uso da palavra, algumas colocações. Se tem algum vereador que querer fazer alguma colocação, já está aberto, o vereador Edival se inscreve. Com a palavra, o vereador Edival. Eu só queria saber, senhor presidente, se a gente tem tempo, pode fazer falou que a gente está falando, que eu dei uma analisada no orçamento ou não? São 2 minutos para fazer uma... 2 minutos é difícil, né? Então, isso aqui não é audiência pública. Eu vou parar com esse trem aqui, porque
Se eu vou falar da Secretaria de Educação, Cultura, de orçamento, que você me dá 2 minutos, eu não vou falar, eu me recuso a falar. Então, no caso, a audiência é colocada para a gente trazer algumas sugestões. Em caso específico, eu gostaria de consultar também os demais vereadores, se possa abrir um espaço de 5 minutos, pode ser? Pode ser, vereador Dival? 5 minutos? Todos concordam? Melhora? Melhora, então... porque pelo menos... Não é, 5 minutos. É que a gente está dando uma olhada no orçamento, o orçamento de 240 milhões de reais da Prefeitura, e eu estou vendo aqui, né, que parte desse orçamento, 12 milhões de reais, 450, é para a Câmara Municipal. Educação, dinheiro, verba marcada, 62 milhões 360. Saúde, dinheiro marcado, 58 milhões 735. Pagamento de pessoal e encargos está me preocupando, porque praticamente é o mesmo valor que nós estamos gastando nesse ano com o pessoal, é o que é previsto para o próximo ano, Mané. Né? Então, essas coisas a gente fica preocupado. Nós tivemos um cara aqui, um secretário, que bateu muito nessa Câmara aqui, que chamava a Câmara de Palácio do Riso, e criticou bastante nós esse ano, o ano passado, esses anos tudo, que a Secretaria de Cultura não tinha orçamento. Ele fez o orçamento desse ano para 2010 e mandou a mesma coisa do ano passado, 2 milhões e 595 mil reais. Então, essas coisas, eu quero questionar algumas coisas, porque é o seguinte, quando o cara está na oposição, é gostoso de bater. E ele usou sempre, né, a mídia, a imprensa, para bater na Câmara, inclusive chamando a Câmara de Palácio do Riso. Cadê, senhora presidente, o orçamento da Secretaria de Cultura, que veio 2 milhões e 595? Cadê os projetos que falaram tanto, que ia fazer tanto, né, e usou a Câmara, criticou os vereadores com relação a isso? Estou vendo aqui na parte de pavimentação, para pavimentar 9 bairros, apenas 2 milhões de reais previstos para o ano que vem. Para recap e tapa-buraco, nós precisamos de 35 milhões de reais. A previsão para 2010, para recap e tapa-buraco, é 3 milhões e 441. Então, na verdade, nós vamos ter muito, a Câmara aqui não vai ter quase nada o que fazer. Ação social, nós tivemos no ano passado um orçamento de 11 milhões de reais. Esse ano veio 7 milhões e pouco. Foram cortados quase 4 milhões da Secretaria de Ação Social. Então, eu acho que isso aqui é uma audiência pública, mas a Câmara de Vereadores, eu acho, senhora presidente, junto com a Comissão de Finanças e Orçamento, o Papinha, o Lair e o Cido, para que nós, vereadores, pudéssemos sentar, fazer um debate entre nós, para poder resolver algumas coisas que estão aqui dentro. Está muito complicado o orçamento, está muito fechado, nós não temos condições praticamente nenhuma, não tem recurso do jeito que está aqui, para nem para tapar buraco o ano que vem. Então, nós vamos ficar dependendo totalmente do seu prefeito municipal e em buscar recurso do governo federal e estadual. Que eu não estou vendo a parte todinha, do município inteirinho, nós vamos ter aqui apenas 28 milhões de investimento em todas as secretarias. Quer dizer, vai material de escolar, consumo, na parte de escola, na base de saúde, o investimento para 2010 é apenas 28 milhões de reais. Então, eu não estou vendo como nós podemos fazer um debate desse aqui, porque os recursos aqui estão praticamente escassos, a não ser, né, que o seu prefeito municipal abre e consiga algumas emendas agora, junto aos governos, aos deputados estadual, deputado federal, para poder viabilizar, principalmente, a coisa que mais nós sofremos, a Câmara sofre, e o próprio Poder Executivo, que é a parte de recap. Esse é o maior problema que nós temos, e a gente tem que pensar direitinho nesse orçamento, do jeito que ele realmente está engessado, senhor presidente. Obrigado pelas colocações. Gostaria que o uso da comunidade, gostaria de convidar o Manuel de Oliveira Pereira, do CISEMA, pudesse fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente da comissão, Rivael Papinha, todos os vereadores presentes. Bom, eu gostaria, como disse o Edival aqui também, sabendo o orçamento, só que aqui nós temos um compromisso assinado pelo prefeito, como
vocês são sabedores também da reforma administrativa, que no começo do ano também, a empresa IBAN também foi consultada sobre essa reforma administrativa e até hoje não foi colocada em prática, e acho que poucas pessoas têm esse conhecimento desse relatório. Mas vamos lá. Como disse o presidente também, o Rivael Papinha, sobre a lei de responsabilidade fiscal, o presidente, só que nós também temos a lei maior, que é a Constituição, que fala sobre reposição anual. Artigo 37, parágrafo 10º da Constituição, fala que todo ano tem que ter essa revisão. Eu acho que isso daí não é nenhum pedido, deveria ficar fixo na LDO isso daí, ou já que nós não vem, né, nenhum projeto de lei sobre data base para nós, que a Constituição, pelo menos, seja respeitada dentro da LDO. Tem a reestruturação também do funcionalismo público, que isso, dia 2 de fevereiro, a primeira sessão do ano, eu entreguei para vocês também aqui da Câmara, primeira sessão, Zé Tribuna, entreguei que é inadmissível um agente de serviços gerais ganhar menos que R$ 500. É o que está acontecendo, não sei se vocês lembram, de extinção de 5 padrões. Né? Isso daí eu acho que dá para ser aplicado. Como disse o Edival, é só apertar um pouquinho, dá para... E não esquecer também que tudo esse pedido aqui é referente ao DAIA também, tá? Já está embutido no orçamento também. Sobre os planos de carreira que iam ser implantados também, tem da educação, tem o da saúde, que já está pronto, e de todos os servidores municipais também, que isso também, como já disse, foi uma promessa de campanha. O Edival tem razão, 2 minutos não vai dar, não. E os aposentados também, gostaria de deixar uma sugestão aqui, que foi dado também um abono aí de R$ 200 uma única vez, que, através que existe uma lei maior que não pode dar como vale alimentação, mas fica, a título de sugestão também, um abono mensal, no mesmo valor do vale alimentação a todos os aposentados da Prefeitura, do DAIA também. Tá? Obrigado. E eu vou fazer por escrito. Tá? Okay. Obrigado, Manuel. Gostaria que algum vereador doutor Nava, né, queria usar a palavra. Algum vereador quer usar a palavra? Ou alguém do público quiser fazer, usa a palavra. Vereadora Durvalina? Com a palavra, a vereadora Durvalina Garcia. Preside essa audiência, a vereadora Edna Flora, nossa presidente, em nome de quem cumprimento os demais vereadores da casa e público aqui presente. A constatação é que o orçamento, na verdade, não é do tamanho que a gente gostaria que fosse, né? Para que a gente pudesse solucionar todos os problemas históricos da nossa cidade. Mas, na verdade, essa audiência ela é de suma importância, porque, mesmo dentro dos recursos que o município dispõe, é importante a gente ouvir a comunidade, ouvir os representantes dos diferentes setores. Aqui nós temos o representante de vários conselhos. Eu acho que a representação de quase todos os conselhos está aqui presente. Né? Eu, olhando aqui, estou vendo que tem representante de praticamente todos os conselhos, que vão ter uma importância muito grande no gerenciamento também, e os conselhos que são deliberativos poderão vão ajudar muito na construção, né, desse orçamento e de programas para o município. Então, acho que nosso papel aqui, presidente, é ouvir a comunidade e ver as demandas que a comunidade traz, que os conselhos, as entidades nos traz, para que a gente possa encaminhar melhor, organizar melhor as emendas que nós teremos que fazer. Acho que talvez a gente tenha que ouvir, né, o que vocês trazem para que nós possamos apresentar as emendas depois. Obrigado, vereadora Durvalina. Eu gostaria de convidar Salomé, né, para usar a palavra representando a comunidade. Boa tarde a todos os senhores vereadores. Eu sou Salomé Macedo e estou como presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Como o Edival lembrou, o orçamento da cultura é o mesmo do ano passado. Eu só espero que não seja a mesma situação do ano passado, que valendo para esse ano, em que a cultura tinha até mesmo R$200 mil a menos do que a própria verba do gabinete do senhor prefeito. Num município que tem tantos problemas,
a cultura pode contribuir e muito para a formação de cidadãos ativos, participantes, que colaborem na busca de soluções para problemas tão prementes como a própria questão do asfaltamento e tudo mais. O Conselho Municipal de Políticas Culturais vem pedir aos senhores vereadores a abertura de 2 rubricas no orçamento municipal, visando justamente não tirar o município do Sistema Nacional de Cultura que vai ser implantado pelo Ministério agora em 2010. Seria a rubrica do Sistema Municipal de Cultura, que já está sendo preparado através de legislação com auxílio da assessoria dessa casa e deve ser encaminhado aos senhores vereadores ainda esse ano, e o Fundo Municipal de Cultura, especificamente, para que o município tenha condições de receber o repasse direto do Ministério da Cultura. É uma maneira de a gente conseguir ampliar esse orçamento da cultura que você tão bem observou, vereador Edival. E queríamos também que fosse, na medida do possível, inserido no orçamento municipal, a previsão da revitalização do complexo do Centro Cultural Ferroviário, com a construção ali, do prédio em que hoje está interditado, de um teatro municipal com cerca de 350 lugares, que serviria não apenas para a recuperação daquele prédio, para a revitalização de toda aquela área, mas também geraria economia aos cofres municipais. Nós temos hoje, publicado no jornal, a homologação de um pregão para aluguel de equipamento de som e luz por cerca de R$600 mil. Isso significa cerca de 50% do valor total da obra de reforma do centro ferroviário e seu equipamento como um teatro municipal. São essas 3 reivindicações que o segmento cultural de Araçatuba vem apresentar aos senhores, esperando que possam ser sensibilizados e que essas 3 rubricas possam ser inseridas no orçamento. Desde já, a gente agradece. Nós agradecemos as colocações, as sugestões. Queria deixar também a todo o pessoal que queira fazer parte também, que o microfone está à disposição. Se alguém queira fazer uso da palavra, pode se dirigir até o microfone. Gostaria de também agradecer a presença do vereador Joaquim, que se faz presente aqui também nesta casa, e abrir o espaço se algum vereador queira fazer alguma colocação. A palavra está aberta a alguns dos vereadores, ou a própria comunidade, alguém queira fazer uso da palavra, está à disposição. Quero cumprimentar a todos. Meu nome é Edson, sou conselheiro tutelar aqui em Araçatuba. Bom, uma das coisas mais críticas que eu vivencio no dia a dia, e quem pôde acompanhar no Jornal Nacional, a questão dos pais que têm seus filhos nas drogas, criança e adolescente, que não tem um lugar específico para enviar. O Conselho Tutelar tem as suas mãos amarradas, porque temos o Benedita Fernandes, que não tem uma capacidade, melhor dizendo, uma estrutura para poder receber as crianças e adolescentes lá. Então, resumindo, nós não temos nenhum lugar como Conselho Tutelar para encaminhar uma criança ou um adolescente se envolvido com droga ou com álcool, dependência química. Nossa luta e nossa petição como Conselho Tutelar, eu peço até pelo amor de Deus, se vocês puderem, os vereadores presentes, lutar por isso, para que tenha um CAPS infantil aqui em Araçatuba, para poder atender essas crianças com dignidade e cumprir o Estatuto da Criança, que dizem primazia. Primazia também no orçamento para as nossas crianças e adolescentes, tem que estar escrito aí e colocado em prática na vida das nossas crianças. Peço pelo CAPS infantil, essa é a petição do Conselho Tutelar. Agradeço as colocações também. Gostaria também, se alguém tivesse mais uso da palavra, vereadora e presidente da casa, Edna Flor, com a palavra. Eu só queria reforçar um pouco aqui algumas das propostas que já estão sendo trazidas pela comunidade. A primeira, com relação ao que o Manuel, presidente do CISEMA, nos trouxe, a preocupação porque nós sabemos que o Executivo prepara uma reforma administrativa. Então, nós sabemos que, de certa forma, isso irá impactar de forma muito direta o orçamento, não só em valores, mas, sobretudo, em alocação de recursos, porque secretarias serão criadas, outras desmembradas, serviços poderão ser agregados ou desmembrados. Então, numa reforma administrativa,
Então, a gente fica preocupado porque nós sabemos que houve um descompasso entre a reforma administrativa e o orçamento. Então, nós teremos que depois alterar, possivelmente, as outras duas leis orçamentárias, o PPA e a LDO, porque nós teremos novos serviços, ou, enfim, houve, né, aí o orçamento ele acena para a continuidade dessa estrutura. E nós sabemos que, pelo menos o que nós temos ouvido, né, do Executivo, de representantes, de secretários, dos próprios vereadores nesta casa, da imprensa, que uma reforma administrativa está sendo preparada. Então, a preocupação com essa, de que forma essa reforma administrativa irá trazer alterações no orçamento que nós estamos analisando, né? E dizer também que a gente ficou, até hoje nós tivemos reunido com o Sgalha, que está nos assessorando aqui na área de finanças e orçamento, e a preocupação, Manuel, de, por exemplo, a questão do bônus ou abono, né, ou não sei que título é o mais correto, mas, né, o bônus para os aposentados, para fazer aí um ajuste de equidade com o Vale Alimentação. E nós não sabemos se fazemos isso por secretaria, se em cada secretaria os aposentados, né, das suas respectivas áreas, ou se naquele item geral dos aposentados, enfim. Há necessidade de inclusão, sim, né, de uma previsão orçamentária para que a gente possa contemplar os aposentados com o mesmo valor do Vale Alimentação, já que a legislação não permite estender a eles o Vale Alimentação. Com relação ao agente de serviço geral, eu penso que essa é uma grita geral e eu penso que, talvez, numa reforma administrativa, isso tenha que vir, né, de imediato. Não é mais possível nós verificarmos agentes de serviços gerais fazendo funções tão importantes no Executivo como nós conhecemos, seja como bombeiros municipais, seja como agente de crédito, na área da saúde, na área da educação, motorista, no cemitério, fazendo uma função de um valor social e público por excelência, que ninguém pode desmerecer, né, o valor das pessoas que trabalham no cemitério, no tapa-buraco, enfim, nas várias atividades do município, nós precisamos. E o nosso sonho é de realmente ver excluídos aí 5 itens, né, 5 referências, dar um salto e acertar, né, de uma forma com dignidade a remuneração, né, dos nossos agentes de serviços gerais. Então, acho que essa preocupação e de como traduzir isso para o nosso orçamento, tendo em vista que, possivelmente, já no primeiro trimestre, eu acredito, né, de 2010, a gente possa ter essa reforma administrativa. E depois, só para concluir, senhor presidente, dizer também da preocupação com o CAPES. Nós olhamos rapidamente no orçamento, Edson, tem aqui a previsão de um CAPES infantil regional. Porém, tem R$5.000 aqui de recurso. A gente sabe que, às vezes, o município coloca esse valor para abrir a rubrica. É bem verdade que é isso. Depois a gente pode, né, trazer recursos de outra ordem. Mas a preocupação de que o valor seja o mais próximo possível, embora, né, de qualquer forma, está contemplado aqui já com, pelo menos, a rubrica estando aqui, isso facilita a busca, inclusive, de verba federal, que é o caso, né, do CAPES, e de outros recursos. E só para concluir, nós encontramos hoje aqui também um valor irrisório com relação aos cemitérios, né? A gente viu aqui R$2.000 para a reforma, e todos nós sabemos da necessidade. Estou olhando aqui para o vereador Joaquim, que é, né, um vereador que está assim, a todo momento trazendo essa preocupação aqui na casa. Então, a gente fica preocupado porque nós não queremos mais que o orçamento seja seja obra de ficção, né? Esse é um debate antigo. Que tudo bem, depois pode remanejar, mas nós queríamos ter os valores assim mais próximo possível da realidade. Então, colocar de início essa preocupação, apenas isso. Gostaria também, alguém do público quiser usar o uso da palavra, está à disposição. Pode se dirigir até o microfone, por favor. Se identifique. Boa tarde à mesa, aos demais vereadores, os presentes. Meu nome é Lenira, venho aqui como presidente do Comas, estou, né, presidente do Comas no momento. E o Comas é um conselho deliberativo, consultivo e deliberativo. E nós estamos tendo várias dificuldades por não existir uma rubrica própria, não sei se foi incluída nesse projeto,
e que nós tenhamos recursos efetivos para nós desenvolvermos nossa atividade. Nós estamos numa situação de emergência, apagar incêndio, quando possível verificar apenas a parte de fiscalização, e nós gostaríamos de estar também tomando iniciativa de educação. No momento que nós temos uma denúncia, nós não queremos fechar a entidade, nós queremos ajudar a reconstruir a cidadania de cada uma das entidades existentes, podendo orientar para que elas possam realmente se adequar quando existe essa possibilidade, quando existe boa-fé nesse trabalho. Obviamente, um ou outro caso terá que ser tomado outro tipo de providência, e nós vamos encaminhar ao Ministério Público. Mas a nossa ideia é realmente resgatar as que não estão preenchendo os pré-requisitos e nós não podemos credenciar. Isso seria o primeiro, não podemos certificar. Bom, como cidadã, eu tenho grande paixão pelo teatro, me desculpe a Salomé, mas eu acho que 350 é muito pouco, são muito poucos lugares para uma realidade de 180 mil habitantes. Tá? Então, se vocês, por favor, senhores, forem ver essa parte de teatro, eu peço que isso seja reconsiderado. Nós temos que ter, nós estamos agora no Festara, 400 lugares e fica gente de pé, gente querendo entrar, é gratuito, está certo. Mas, na hora que nós tivermos um cabedal, uma educação, estímulos para virem peças boas, além dessas que estão sendo boas, eu acredito que 350 lugares é muito pouco para a nossa cidade. Outro, idosos. Passei por essa situação até o ano passado, antes do falecimento da minha mãe. Nós não temos uma creche, entre aspas, para os idosos. Nós não temos onde levar o idoso. Terceiro, quarto, sei lá, eu sou apaixonada por animais. Reivindico que haja uma verba local, dinheiro para gatil, para canil, para que haja educação, posse responsável, castração, educação, campanhas de adoção. Bom, se eu ficar aqui, eu vou ficar muito tempo, mas, além do mais, eu peço uma atenção especial para Taveira, nosso bairro rural mais precário e mais pobre, por favor, também. Muito obrigada pela atenção. Eu que agradeço. Gostaria de abrir a palavra, se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra, fazer alguma colocação. Alguém se inscreve? Alguém do público que gostaria? Já bem claro que a nossa maior intenção dessa audiência pública é de realmente ouvir a comunidade, é de ouvir a população. Realmente a gente coloca aqui esse espaço para que vocês possam fazer as suas reivindicações e a gente possa, ir junto com a comissão, né, fazer a avaliação devida. E se Deus assim nos abençoar e nos permitir, que a gente possa realmente executar isso no exercício de 2010. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? O Edival gostaria de fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Edival. Eu queria fazer uma sugestão para a comissão também. A comissão vai ter que rever o repasse para as entidades. R$ 235 mil. Que está previsto para 2010. É muito pouco, o vereador Papinha. E nós temos, a comissão vai ter que fazer uma emenda, tirar dinheiro de algum lugar para poder atender as entidades. Nós temos 119 entidades em Araçatuba, né, incluindo as sociedades amigos de bairro, que muitas delas precisam de recursos do município. E R$ 235 mil eu acho muito pouco, muito pouco. A ação social, que o ano passado tinha um orçamento de 11 milhões e pouco, esse ano vem com 7 milhões e 900. É complicado esses recursos. A comissão vai ter que viabilizar recursos em outra secretaria, onde remanejar, fazer as emendas, para poder colocar recursos, principalmente para as entidades, para que elas possam receber subvenção do município, porque, do jeito que está aqui esse valor, praticamente elas vai fechar todas, sem ajuda, sem subvenção, sem recurso do poder público. E essa emenda a Comissão de Finanças vai ter que fazer, remanejar, vão ter que sentar e ver de onde vai tirar para poder mandar esse recurso para as entidades. Obrigado pelas colocações. Só queria se dizer que nós, membros da comissão, tanto eu como o presidente, vice Olair e o membro Cido Saraiva, nós vamos estar assim junto com todos os vereadores, então nós pedimos que todos nós possamos discutir, né, esse orçamento. Eu tenho certeza que, em nome da comissão, todos nós, a esta casa, a gente vai poder fazer o melhor para poder atender a nossa comunidade. Eu gostaria de agora abrir o espaço, quero agradecer também a presença do vereador Joel de Mello Platibanda pela presença. Gostaria, se alguém do público quisesse fazer uso da palavra. O Paulão gostaria de fazer uso da palavra, por favor. Boa tarde, presidente Papinha, Olair, Edna, Cido, demais vereadores, vereadoras, público presente.
Eu queria deixar aqui, ver se tem alguma forma da gente garantir aí. A Edna é minha vizinha, a presidente da Câmara. A gente tem um prédio lá da Cospuma, o antigo prédio da Cospuma, né, vereadora, que os moradores ficam perguntando para a gente, e aí, esse prédio, o que vai ser feito? O que vai ser feito, né? Então, eu gostaria de alguma forma, garantir uma rubrica aí nesse orçamento para que se possa discutir o destino adequado, provavelmente, naturalmente, junto com a população daquele prédio, né? E queria dizer também sobre a questão do orçamento em si, né, dele ser uma peça de ficção ou não, né? Eu acho que os vereadores e as vereadoras daqui também têm muita responsabilidade nesse sentido, né? Porque um orçamento que a gente pode vir a ter aí mais de 1000 emendas nele, não tem como a gente caracterizar esse orçamento como real, tá certo? Muito obrigado, eram essas as considerações. Agradeço pela colocação. Gostaria de passar a palavra ao vereador Joaquim. Senhor presidente, vereador Papinha e Olair, quero parabenizá-los pelo esforço que essa comissão vem desenvolvendo juntamente com o Cido Saraiva. Esse vereador está muito preocupado hoje com a maternidade municipal. Então, eu vou medir... A minha emenda principal hoje é da maternidade municipal, o Hospital da Mulher. A vigilância sanitária de Araçatuba está prestes a fechar o hospital. E nós já temos muito poucos leitos em Araçatuba, muito pouco hospital. Não podemos deixar que isso ocorra. Se necessário for, teremos que fazer talvez uma visita ao Fundo Nacional de Saúde, FUNASA, para que nesse final de ano ainda coloque dinheiro em Araçatuba para a reforma do Hospital da Mulher. Nós não podemos, eu acredito que será uma luta constante dessa casa aqui de leis, desses vereadores e dos demais, para impedirmos o fechamento do Hospital da Mulher. Se não for possível conseguir dinheiro no Fundo Nacional de Saúde, eu acredito que nós temos que empenharmos todos os 12 vereadores para que a gente, juntamente com o prefeito, tome uma providência para evitar o fechamento do Hospital da Mulher. Obrigado ao vereador Joaquim. Gostaria de convidar a todos presentes, ao público também, gostaria de fazer suas colocações. Está aberto aí o microfone para que vocês possam se dirigir e fazer as suas colocações, as suas sugestões. Gostaria de abrir também, se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra, você passar a palavra para a vereadora Tiesa. Bom, boa tarde a todos. A gente sempre fica muito feliz quando a comunidade se faz presente, sobretudo nesses momentos tão importantes da vida da nossa cidade. Eu gostaria de comentar que, no meu entendimento, muitas emendas foram apresentadas, porque, no meu entendimento, faltaram muitas frentes para realmente fazer com que Araçatuba seja uma cidade diferente. Outra coisa que eu gostaria de comentar é que, com relação à virtualidade do orçamento. Eu concordo plenamente com a vereadora Edna Flor e acho que quanto mais próximo da realidade e menos ele puder ser mexido, mais adequado, mais eficaz é o orçamento, principalmente o orçamento público. Sempre achei uma falta de consideração e uma falta de respeito, e aqui, no caso, eu chamo a atenção para as entidades sociais, que o orçamento consigna verbas para as entidades sociais. Eu estou dando exemplo apenas das entidades. Elas contam o ano inteiro com isso. E tem vereador que, inclusive, no início do ano, manda lá a cartinha para a entidade social, dizendo que colocou no orçamento X milhões de reais para aquela entidade. Como hoje, por exemplo, nós estamos no dia 29 de outubro, tem entidade que não viu e nem irá ver nenhum centavo disso que está consignado no orçamento. Então, a minha preocupação e o meu desejo é que realmente esse orçamento seja o mais próximo das demandas para atender às demandas.
Outra coisa que a gente notou, e nós já estamos trabalhando nisso, é a questão de quando se manteve valores praticados no ano anterior. Então, dá a impressão que não se avançou. E muitas rubricas com valores, inclusive, inferiores ao ano anterior, e que tratam de propostas que estão previstas no plano de governo do prefeito Cido Sério. Então, as minhas considerações são nesse sentido. Nós estamos trabalhando no gabinete para a gente poder colaborar para aperfeiçoar mais ainda essa peça tão importante que orienta a administração da cidade. E eu vou até me segurar com relação às perguntas, porque eu acredito mesmo que é o momento do público se manifestar a respeito dos seus desejos, da sua expectativa. Até conversei aqui com a vereadora Durvalina a respeito disso, para que a gente tentasse realmente deixar a palavra bem mais franqueada ao público que a nós que estamos aqui por conta, nesses dias, desse trabalho. Muito obrigada. Obrigado pelas colocações. Gostaria de passar a palavra ao público. Bem, meu nome é Alex. Araçatuba necessita de muitas coisas, né? Não é só uma. Mas acho que devia ser uma prioridade. Araçatuba necessita de ruas que liguem a cidade de ponta a ponta. Há cidades próximas a São Paulo que já existe o Rodoanel, que aquela rua liga toda a cidade de ponta a ponta. Para quê? Para poder o fluxo melhor do trânsito estar fluindo pela cidade, e ruas de bairros principais que ligam ao centro ser mão única. Porque Araçatuba tem várias ruas, mãos duplas, como a Marcílio Dias, que tem dia que é impossível você estar transitando por ela. Tá, só isso. Obrigado ao Alex pelas colocações. Gostaria, se alguém aqui vai usar a palavra, por favor. Boa tarde a todos. Rivael Papinha, muito obrigada pela oportunidade, a Edna e a todos os demais vereadores e vereadoras e os colegas participantes. Meu nome é Bernadette, sou presidente do Conselho Municipal do Idoso e estou vindo aqui para uma reivindicação da qual eu sinto uma grande necessidade para os nossos idosos da nossa cidade. Araçatuba não tem ainda uma casa-dia. Araçatuba precisaria ter não só uma casa-dia, deveria ter 2 ou 3, porque, com a extensão da nossa cidade, eu vejo os nossos idosos aquém da realidade. É muito triste vê-los assim, sentados em praças, abandonados nos lares, sem nada. E, ainda há poucos dias, a secretária da Ação Social do Estado de São Paulo esteve aqui e disse que o nosso governador tem 50 casas-dias para ser oferecida para os municípios. E eu fico muito triste de saber que Araçatuba não está lutando por ela. Eu acho que nós deveríamos abraçar essa causa e lutar em prol. Bom, e também mais uma outra colocação que eu sinto assim, uma grande dificuldade, porque é muita ligação, muita denúncia de maus tratos dos idosos e não tem um atendimento adequado, principalmente nos hospitais, nos lares. E se o nosso idoso necessita de ser acolhido nas casas assistenciais, se ele estiver doente, as casas não recebem. Então, não sei o que deve ser feito. Fico aqui assim, perdida, porque eu acho que a gente tem que tomar uma posição e bastante urgente, porque a cidade está, assim, envelhecida, podem crer. Então, era só isso. Obrigada. Eu que agradeço. Gostaria, o vereador Joaquim, se inscreve com a palavra. A gente agradece o posicionamento da Bernadette, mas estamos mexendo, sim, aqui a cidade está mexendo. Inclusive, ontem foi aprovada uma comissão de 3 vereadores para acompanhar o prefeito Cido Sério Hernandes para ir a São Paulo em busca de uma dessas 50 casas-dia do idoso.
Então, já tem compromisso, inclusive, da secretária de que Araçatuba provavelmente será contemplada como uma casa-dia. Então, já foi formada uma comissão de 3 vereadores, vai acompanhar o prefeito Cido Sério, Carlos Hernandes. Então, eu acho que nós estamos mexendo, sim. Obrigado, Joaquim. Gostaria também agora, se alguém do público quisesse fazer algumas colocações, algum vereador, se quisesse fazer algumas considerações, lembrando que está à disposição de todos vocês aqui presentes, que queiram fazer a sua sugestão, fazer algumas colocações, e só de se dirigir ao microfone para poder dar a sugestão. Só, enquanto o coronel vem, pode se aproximar, coronel? Eu só queria fazer um rápido esclarecimento, porque talvez o Paulo precise sair, pedir a palavra só para um esclarecimento, é que o prédio da Cospuma, a gente teve informação de que o Conselho Municipal de Saúde deliberou que lá seria um pronto atendimento, um local, um estabelecimento de saúde. Todavia, acho que isso não inviabiliza a proposta, Paulo, que você traz, de que isso seja discutido com a comunidade. Tá certo? Coronel Guerges. Boa tarde, vereador Papinha, presidente da comissão, demais vereadores. Embora já tenhamos enviado uma proposta de emenda para a Comissão de Finanças, através da presidente, a vereadora Edna, gostaria aqui de deixar registrado aqui na audiência pública uma solicitação e preocupação como comandante do Corpo de Bombeiros da região. O nosso equipamento está com 10 meses aqui na cidade. Os equipamentos mais caros, nós temos buscado apoio junto ao comando do Bombeiro Estadual. Já conseguimos uma viatura de R$500 mil, estamos para receber uma outra de R$600 mil, mas o que nos preocupa é a unidade de resgate nossa que precisa ser substituída. Ela corre 24 horas durante 365 dias. Ela não pode ficar baixada, como a gente diz, muito tempo para a questão de manutenção, então ela precisa estar realmente inteira. Então, o nosso orçamento, nós fizemos uma previsão, mas a Prefeitura acabou enviando para cá somente recurso de custeio para o Corpo de Bombeiro. Então, estamos solicitando essa casa, que isso tudo eu sei que cobertor é curto, né? Mas nós também estamos fazendo uma reivindicação, haja vista a nossa preocupação com a população, com a questão de segurança. Obrigado. Eu que agradeço. Gostaria o Manuel. Paulão quer fazer a colocação? Com a palavra. Só para esclarecer também, vereador, é que eu também não sabia, o prédio está com cisema. Está com um cisema. Sim, já legal. Mas eu vou aproveitar para reafirmar aqui 2 pedidos que eu acho que foram de muitíssima importância. Que é o CAPS infantil, tá certo? Que é uma luta nossa, histórica, para trazer os CAPS aqui, desde os outros mandatos da outra administração, né, e a casa-dia. A esse respeito, quando o nosso prefeito, quando era deputado e discutia o orçamento na Assembleia Legislativa, eu me lembro de uma frase que ele falou na TV Tem e que, de certa forma, resume bem o espírito dele em relação às crianças. Ele disse, nessa entrevista, que lugar de criança é no orçamento, tá certo? Então, agora nós temos o orçamento, nós vamos ter, com certeza, a garantia do prefeito de que as crianças estarão nesse orçamento. Tá? E a questão da casa-dia também, que é um compromisso de campanha da nossa administração, assim, desde o primeiro dia que a gente sabe da necessidade dos idosos aqui da nossa cidade. Era isso, tá? Muito obrigado. Se o Manuel gostaria de fazer uma colocação, era sobre o mesmo assunto. Gostaria de abrir para algum vereador mais querer fazer a palavra. Usa a palavra o vereador Joaquim. Eu quero ser bem rápido, só para esclarecer o Paulo, que, infelizmente, os moradores do Jardim Amizade, o prédio da Cospuma já é denominado Unidade Básica de Saúde Pedro Martinez Marinho de Titim. Infelizmente, nessa Casa de Leis, na Prefeitura, já consta como Unidade Básica de Saúde Pedro Martinez Marinho. Infelizmente. De qualquer forma, viu? Desculpa. O Pedro Martinez Marinho era o seu Titim, né? O seu Titim tem uma ligação histórica com aquele prédio, tá certo? Qualquer coisa que a gente fizer ali naquele prédio e colocar o nome dele vai ser da maior justeza, da maior justiça, né? Mas tá incoerente o nome com a posse do prédio, que a posse do prédio está com o sindicato, né?
Então, só para corrigir isso, porque o Titinho é uma pessoa ali no nosso bairro, né, dos funcionários públicos, que é uma pessoa muito querida da gente. Tá? Gostaria de passar a palavra para o Manuel de Cisema. Esclarecer de vez. É dia 30 de dezembro de 2008, a ex-prefeita, né, Marilene, cedeu aquele prédio para o sindicato. Aí, como entrou a administração, o Cleosvaldo ainda estava como chefe de gabinete, me chamou e falou que aquele prédio eles estavam pensando até fazer para a educação, como um depósito para a educação. Aí nós vamos chegar no bom senso com a Prefeitura Municipal. O que for melhor para a cidade, o sindicato também vê outro prédio, outro terreno, que nós também não temos verbas para reformar aquele prédio que está bastante abandonado. Então, só queria colocar isso. A título de esclarecimento, oficialmente ele está cedido ao sindicato. Se tiver outra coisa que vai beneficiar a cidade, a população daquele bairro, onde eu resido também, né, Paulo, há mais de 50 anos, né, aí nós podemos também fazer um bem bolado, tá? Obrigado, Manuel. Gostaria de se algum vereador quisesse fazer uso da palavra. Está aberto ao público. Alex Lapenta com a palavra. Boa noite, Papinha. Boa noite aos demais vereadores. Eu nem ia me manifestar, mas depois da fala da Lenira e da fala da Bernadette, achei interessante vir reforçar. A Lenira falou uma série de coisas, talvez o que ela disse de mais importante tenha passado correndo, porque foi o que ela falou no começo. A importância dos conselhos em Araçatuba. O CMDSA, que é o CONDICA, e o CMAS, que é o COMAS, são os dois de maiores poder. São deliberativos e, por lei, têm direito a uma estrutura mínima de funcionamento. Mas os outros conselhos, como é o caso do Conselho do Idoso e Conselho de Deficientes Físicos e outros tantos, eu sei que, apesar de ter todo um apoio da atual administração, ainda carecem de uma certa estrutura, uma estrutura de funcionamento. A Lenira mencionou a questão da fiscalização que o COMAS tem obrigação de fazer, e a gente usa viaturas do município, que sempre se propôs e sempre libera. Mas a gente tem que entrar numa fila de revezamento. E, se fosse... O que eu quero destacar? Que tem que haver uma rubrica destinada exclusiva para conselhos. Por que isso? Para o conselho ter uma sede, o conselho ter um telefone, o conselho ter onde atender e ter, sem querer ser repetitivo, ter exatamente estrutura. Ter um computador, ter uma internet ligada, ter telefone, ter verba para mandar os conselheiros para conferências estaduais, para conferências nacionais. E a gente sabe que, em que pese o município está dando todo o apoio necessário, não precisa que o conselheiro vá pedir toda vez à administração. Se isso já estiver definido numa rubrica específica para conselho, com certeza vai facilitar. Só isso. Obrigado, Alex. Gostaria de abrir novamente ao público, se queira fazer alguma colocação, algum comentário, algumas sugestões também, para que a gente possa estar somando com a comissão aqui, né, de Finanças e Orçamento. Algum vereador. Quero lembrar da importância dessa audiência, que todos tenham a liberdade de vir fazer suas colocações, colocar suas reivindicações também perante a comissão, perante esta casa, e fico feliz pela segunda vez a gente está fazendo uma audiência desse suporte aqui, e eu tenho certeza que o ano que vem nós possamos, o melhor de tudo é o ano que vem a gente ver realmente executando o que foi realmente plantado aqui nessa audiência aqui. E a nosso empenho da comissão, tenho certeza de todos os vereadores dessa casa, é que realmente possa a gente colher frutos no decorrer do exercício 2010. Gostaria de passar a palavra à vereadora Adina Flor. Eu vou fazer um misto aqui. Vou falar como vereadora, mas trazer uma proposta da comunidade. É que eu acho importante a gente registrar, né, nessa audiência pública, no vídeo, no documento, e também para a população saber. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos e Serviços de Saúde, né, através do seu presidente, diretor-presidente Erivelto Corrêa de Araújo, encaminhou por e-mail a sua solicitação para inclusão no orçamento de obras e serviços públicos, e ele faz aqui, inclusive, a proposta de destinação de porcentagem do IPVA, também para a saúde, auxílio, custeio com destinação de 3% da arrecadação do ICMS, e ele lembra aqui da importância de que sejam atendidos prioritariamente
os estabelecimentos filantrópicos, como Santa Casa, Ritinha Prates e Benedita Fernandes. Ele fala, então, na reorganização e ampliação do serviço de atenção à saúde. Também solicita a inclusão de verba para esportes, aumentar os recursos destinados ao orçamento da Secretaria Municipal de Esporte e Recreação. Inclusive, ele detalha em quais itens, né, considera importantes esta aplicação, para aumentar o valor do auxílio atleta e fortalecer Araçatuba no esporte, oferecendo condições de melhor competitividade aos atletas. Também, para emprego e renda, ele propõe que o orçamento destine ao menos 1% para a questão da geração de emprego e renda, com postos de trabalho aos desempregados do município, com gestão própria, via departamento ou uma secretaria específica de emprego e renda. São propostas trazidas pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviço de Saúde em Araçatuba. A gente agradece que enviou o e-mail, lembrando também que até o dia 5, né, a gente vai estar recebendo também, até o dia 4, né, Gil? A gente vai estar recebendo as sugestões da comunidade, que o pessoal pode vir até aqui na Câmara, procurar os vereadores, a comissão, né? Ou a gente pode pessoalmente mandar por e-mail. Gostaria de passar a palavra ao vereador Olério Bosco. Lembrando, pelo e-mail sugestões.orçamento@camaracatuba.com.br. Sem acentuação, né? Então, até o dia 4 de novembro, é só o pessoal, na verdade, entrar nesse e-mail e mandar suas sugestões. Obrigado, vereador Laer. Com a palavra, a vereadora Tizas. E se alguém queira também fazer alguma colocação, só se dirigir para a gente dar sequência ao andamento da audiência. Eu estou aqui com uma reivindicação das academias de jiu-jitsu, judô, capoeira, que vocês me perdoem, eu já estava até... Foi bom a vereadora Edna ter lembrado do sindicato que a gente também recebeu. As academias solicitaram que a gente fizesse por elas esse pedido, que ao invés da própria prefeitura criar esses programas, que faça convênio com essas academias para que elas atendam um número X de crianças encaminhadas por programas da prefeitura. Porque, no fundo, elas também acabam sendo clientela-alvo, né, das questões econômicas e sociais no município. Então, eu estou trazendo aqui, gostaria que ficasse registrado, né, essa reivindicação das academias, porque todos sabem que são atividades socioeducativas que ocupam de maneira educativa as crianças, e todo o esporte é sempre muito disciplinativo, né? Então, elas colocam à disposição dos programas da secretaria essas ações para estar absorvendo a demanda de crianças e adolescentes que querem praticar artes marciais e outras modalidades esportivas. Eu gostaria também de abrir ao público que gostaria de fazer uso da palavra. Está aberto, se alguém fizer alguma colocação. Boa noite, Rivael Papinha, presidente dessa audiência da Comissão de Orçamento, né, os demais vereadores, a Edna. Né. Eu gostaria de lembrar a questão da Lagoa das Flores. Pessoal, quando a gente vai falar, são 30 anos, né, são 30 anos de espera e sofrimento que não tem jeito. Né. Mas eu gostaria o seguinte, nós temos um compromisso da atual administração, e eu tenho acompanhado um projeto que eles estão elaborando para o sistema de macrodrenagem de toda aquela região. Tá? É um projeto que contempla, além do problema das enchentes, me parece também que uma área de lazer, porque é uma área bonita que dá para ser aproveitada. Mas o que eu gostaria de lembrar aos vereadores? Nós temos alguns outros problemas, que é o caso da Mário Covas, da Avenida Mário Covas. A Mário Covas, hoje, ela tem toda a sua água, quer dizer, toda a parte de águas pluviais, desviada para dentro de uma barreira de contenção que nós conseguimos, a duras penas, na última administração, que prometeu 8 anos que ia fazer, não fez praticamente nada, mas conseguimos. Só que essa água que está sendo desviada da Mário Covas, que viria para a rotatória, para o asfalto,
está sendo jogado, na realidade, nessa barreira de contenção, e, posteriormente, ela é sangrada, quer dizer, é aberta e jogada na Lagoa das Flores. Isso está criando um monte de problema. Mas foi uma coisa que nós acertamos, até para não prejudicar mais os comerciantes que têm em torno daquela rotatória. Só que o trânsito naquela região está aumentando muito rápido, quer dizer, você está tendo um fluxo muito grande na rua Guapeí. E a gente precisa da conclusão da Mário Covas, que está atrelado essa questão da Lagoa das Flores, quer dizer, a macrodrenagem. Então, eu gostaria que os vereadores acompanhassem essa questão, porque a gente sabe que foi incluído no PPA, mas não sabemos como é que vai ser encaminhado dentro do orçamento, como é que vai ser feito isso aí. Quer dizer, o PPA a gente sabe que tem 4 anos aí dentro dos 4 anos para ser aplicado. Mas eu gostaria que os vereadores olhassem com carinho essa questão de todo aquele complexo. Não estou aqui e a gente está preocupado porque, além da Mário Covas, tem o problema do loteamento também, que está parado em função disso. Nós tivemos que ir para o Ministério Público do Meio Ambiente e embargar aquele loteamento, porque tem toda essa complexidade daquela área ali. Outra questão, eu gostaria também aqui, olha, que fosse visto com certo carinho pelos vereadores, a questão dos centros comunitários. Tem alguns centros comunitários que estão abandonados, jogados às traças, e é um instrumento importante para a população estar utilizando desse centro. E alguns, inclusive, com disputas, né, de pessoas, presidente que não trabalha com a população, e outros que querem ocupar e não podem ocupar. Tá? Eu tenho um bairro específico, tem pessoas que sabem o que está acontecendo, e é vergonhoso um negócio desse. Outra questão, e como é da minha região, eu fui criado ali, passei muito tempo na Praça São João, que fosse visto alguma forma de melhor utilizar aquele espaço ali. Talvez com equipamentos mínimos, daí fala tanto do idoso, tem um espaço lá para o idoso poder jogar baralho, sei lá, alguma coisa ali, um equipamento mínimo naquela praça para que pudesse ser usado. Essas são as 3 reivindicações. Quero agradecer ao Argemiro, né, presidente da Associação Amigo de Bairro de Jardim América ali, que luta tanto por aquela região ali, né, e pela Lagoa das Flores ali, né. Agora eu gostaria de passar a palavra à nossa presidente Edna Flor. Eu só queria, na verdade, também, né, dizer para o Argemiro, que é bastante importante, nós recebemos, acho que todos os vereadores receberam a proposta, estamos vendo como encaminhar isso no orçamento. E eu queria aproveitar a fala do Argemiro, porque eu me lembrei, né, de uma importante discussão que está aí aberta na nossa comunidade, na nossa cidade, que é a questão da pavimentação asfáltica, e nós gostaríamos muito de ver no orçamento congregadas aí as 3 formas, né, da pavimentação asfáltica, seja com as terceirizações, onde é necessário, né, que sejam feitas essas licitações, também que o município comece a ter a sua turma própria da pavimentação asfáltica, com contratação, com fortalecimento, com recuperação da usina. E eu continuo insistindo que, embora o prefeito já disse aqui em audiência que esse é o método caro, mas a gente continua insistindo na questão do asfalto ecológico, que a gente tenha, ainda que de uma maneira apenas para iniciar, né, uma maneira ainda experimental, mas que nós tenhamos o asfalto ecológico pelo valor ambiental dessa proposta e social, para a geração de trabalho e renda, para tirar os pneus usados aí da circulação e para que a gente possa ter aí alguma forma de também trazer o conhecimento das universidades, né, de muitas pessoas que já estão têm estudos muito importantes, já concluídos nessa área, e que a gente possa ter um município, então, avançando nessas vias alternativas, né, da pavimentação asfáltica. E eu queria dizer, só para concluir também, falar para a Lenira que a gente está bastante preocupada com a questão das entidades assistenciais. Seja pela questão do valor, como o vereador Edivaldo destacou, mas, sobretudo, pela burocracia, né? Passamos um ano sem conseguir liberar R$1 a título de subvenção. Nenhum, né? Então, eu penso que nós precisamos fortalecer agora, estamos fortalecendo os conselhos, a gente registra isso, agora precisamos fortalecer a confiança do poder público nas entidades. Se tem entidade que não trabalha direito com o poder público, é outra história, como bem destacou a presidente Lenira. Mas aquelas que trabalham com seriedade,
e que ficam num sufoco. Gente, não dá para ver a entidade que tem que cuidar, né, de pessoas doentes, de catadores de papel, de criança, né, como a Casa da Arca e outras, tendo que fazer pizza para sobreviver, né, tendo que fazer, sabe, um monte de, né, de correr atrás dos amigos e ficar... Então, assim, a gente precisa liberar. E aquilo que está no orçamento, gente, eu insisto, no ditado popular não diz que o combinado não é caro. Gente, se está no orçamento, a entidade contou de alguma forma com aquilo. Ela achou que era sério aquilo que os vereadores colocaram no orçamento, né? Então, e que o executivo da época não vetou. Então, a gente insiste, quem sabe de presente de Natal, né? Quem sabe a gente consiga ainda a liberação das verbas para as entidades assistenciais do nosso município. De uma maneira republicana, como o prefeito diz, né? Sem a questão de um vereador ou outro, mas que a gente possa, pelo valor do trabalho que a entidade faz, liberar ainda esse ano. E a gente ter, né, a possibilidade de métodos menos burocráticos para a liberação das subvenções em 2010. Obrigada, vereadora Edna Flor. Gostaria se alguém do público tivesse fazer algumas colocações. Se dirige, está à disposição. Eu só estou na área da saúde, né? Eu acho que nós, como conselheiro tutelar, a gente vivencia isso no dia a dia. Eu cheguei como adolescente, na realidade não adolescente, uma criança, no pronto-socorro municipal, e ela tinha sido violentada, né, pela irmã. O que eu notei ali é que o médico não tem nenhum preparo para atender uma criança, né? Então, uma das que eu quero ressaltar, eu fiquei até chateado, porque quase que eu discuti com ele, né? A criança tinha sido vitimizada, já estava toda machucada, e ele não tinha um preparo. Não que ele não seja um bom profissional, ele não é específico na área. Então, o Conselho Tutelar pede aí que tenha um pediatra no pronto-socorro, para que fique de plantão para atender as crianças. Isso é muito importante. Eu acho que vai dar aí prioridade às nossas crianças, um atendimento mais humanizado, porque um pediatra vai saber lidar com a criança, conversar com a criança, dialogar com a criança, e o médico clínico geral ele não tem esse preparo, não que não seja uma profissional, pelo contrário. E outras colocações, os PAS atendem a tratamento dentário muito bem ainda, eu elogio porque eu trato meus dentes lá, e também a questão do médico, mas nós sentimos a necessidade de poder encaminhar os adolescentes com problemas emocionais, comportamentais, para um atendimento psicológico. Nós temos o ambulatório de saúde mental que não comporta a demanda. Se nós tivéssemos um psicólogo atendendo em cada PAS também ajudaria bastante aos nossos adolescentes e nossas crianças. Obrigado. Obrigado. Gostaria agora de passar a palavra ao vereador Edival. Senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, eu vou fazer a emenda, já fiz o ano passado, para pavimentar Mário Covas. Eu entendo, ali foi feito naquela rotatória da Mário Covas, que é José Caetano Ruas, foi feito ali, Caguapi, foi feito 2 bocas de lobo. E a Mário Covas estando pavimentada, dependendo do declive que fizer, ela não vai cair água na Lagoa das Flores. A Lagoa das Flores é um problema de 35 anos, 40 anos, que tem que ser resolvido por vontade política. Ali do lado tem uma área grande, tem que ser desapropriada, fazer um piscinão para poder resolver aquela situação. Jogar toda essa água na Pompeu de Toledo, é igual muita gente às vezes comenta, ele acaba sobrecarregando o córrego Machadinho e estoura ali em frente do shopping, da Show Pompeu, arrebenta tudo lá embaixo. Então, na verdade, o projeto certo, e dizer uma coisa, hoje, Miro, aqui, no orçamento para macro-drenagem para o ano que vem, nós temos R$160 mil. E não dá, né? Para a cidade toda, você sabe que não tem condições de fazer, a não ser, como disse a vereadora Edna Flor, você acaba remanejando verba para poder atender. O projeto está aqui, e os recursos destinados para a macro-drenagem não dá para fazer nem a Lagoa do Miguelão, a Lagoa da Lagoa Azul. O grande problema da Lagoa das Flores é desapropriar aquela área do lado e fazer um outro piscinão. Porque o correto daquela água é jogar lá no Lafon, passar por baixo de Eliezer Montenegro Magalhães, fazer uma galeria. Mas nós sabemos que é uma obra de 30, 40 milhões de reais vai ser difícil.
Mas a solução imediata é desapropriar, fazer um piscinão ali urgente. Eu acho e entendo que eu tive lá, acompanhei toda aquela obra da rotatória, inclusive as bocas de lobo que foi feita na rotatória. Eu tive junto com os funcionários, foi um pedido meu para o prefeito, na época, o doutor Jorge, que se fizesse uma parte da galeria, aquelas duas bocas de lobo. Tem que fazer mais, para a água não cair do jeito que cai na Guapeí. Mas eu entendo que, pavimentando a Mário Covas, ela não vai refletir e jogar água lá na Lagoa das Flores de maneira nenhuma. Obrigado ao vereador Edival. Gostaria agora também de poder fazer minhas colocações também, como eu, o próprio vereador Olair, nós somos presidente da Comissão de Infraestrutura e Pavimentação. É um grande problema hoje, o maior problema hoje discutido perante a comunidade, perante a nossa cidade. E a gente também convoca a comunidade, a todos os vereadores, que a gente possa estudar bem esse orçamento, para que a gente possa realmente atender a grande demanda da população, que é tanto de drenagem, as galerias, e também a pavimentação. Então nós, Olair, nós vamos estar sentando junto, eu e o Olair, com os demais vereadores, para que a gente possa, dentro do orçamento que é nos permitido, o que existia a possibilidade, não só de uma ideia minha e do Olair, mas de todos os vereadores, que nós possamos nos unir também, para que a gente possa vir atender essa grande demanda. Eu sei que nosso problema também de saúde, numa audiência que teve aqui do Estado, eu fiz uma colocação, realmente nós temos uma briga de acelerador, que é uma grande discussão com a própria comunidade também, com a vereadora Tiesa, com todos os vereadores vem lutando também, e a gente vê também a grande demanda na Santa Casa, e uma das reivindicações que eu pedi para o Estado foi um estudo para que a gente pudesse implantar na cidade de Araçatuba um hospital regional. E a gente veio aí na cidade de Araçatuba, a gente vai na Santa Casa, vai nos lugares, e muitas das vezes as pessoas vão atender nos municípios pequenos da região, aí quando há um estado grave, encaminha para Araçatuba. Então a nossa Santa Casa atende a demanda de toda a nossa região, vem carros aí, ônibus, ambulância, de toda a nossa região. Então acho que Araçatuba, e se nós estamos sonhando, queremos e vamos lutar para realmente ter a nossa emissária de região, nós necessitamos sim, que o poder, tanto federal como estadual e municipal, e reunir os órgãos competentes, da gente sonhar e lutar para que a gente possa concretizar esse sonho de Araçatuba realmente ter um hospital regional. E quem sabe aí da gente futuramente ter a faculdade de medicina, que a gente possa vir fazer estudo. Eu tenho certeza que isso é um sonho de todo araçatubense. É da gente resolver um grande parte do problema da saúde, é sim ter um hospital regional aqui para nos atender também. E só para concluir aqui, nós vamos pedir já, convocar todos os vereadores, que a gente possa realmente, dentro do orçamento que é nos permitido, a gente possa vir atender no que for possível, tanto a nível de infraestrutura e quanto de pavimentação da cidade de Araçatuba. Só dando continuidade, se alguém quiser fazer alguma colocação, algum dos vereadores quiser fazer alguma colocação, vereador Joaquim, depois, em seguida, o senhor. Vereador Papinha, sua colocação foi extremamente bem colocada. Hospital regional nós já temos funcionando. Nós precisamos de mais hospitais em Araçatuba. Porque a nossa Santa Casa hoje é o verdadeiro hospital regional da região noroeste do estado. Agora nós precisamos, o que nós precisamos é que os municípios que usam as dependências da Santa Casa, usam os leitos da Santa Casa, também nos ajude. A exemplo do que fazem campanha para o Hospital do Câncer de Barretos, todos os municípios que pertencem à divisão regional de Araçatuba deveriam também mandar uma ajuda para a Santa Casa, fazer campanhas nesse sentido. E nós temos que conscientizar também o nosso prefeito municipal, que no governo passado, o doutor Jorge passava R$75 mil por mês para a Santa Casa. Esse ano não foi passado um tostão ainda. Para a emergência do pronto-socorro. Esse ano ainda não foi repassado. Nós até estamos reivindicando, junto com a nossa presidente, Tatiana Flor, para que determine uma parte do 10º da Câmara, no final do ano, para dar um socorro para a Santa Casa. Então, nós precisamos, urgentemente, que os municípios que usem a nossa Santa Casa nos ajudem. Eu podia complementar a sua pergunta? É um prazer, Edivaldo.
E a Santa Casa também, a previsão que nós temos no município para repasse de cirurgias eletivas, nesse orçamento, é R$5.000, Joaquim. Nós temos mais de 1.000 pessoas na fila esperando cirurgia. E quem paga? Ou é o município de Araçatuba ou o governo do Estado. A obrigação do governo do Estado. Mas o pessoal está aí, está na fila, está esperando. E no orçamento para cirurgia eletiva para o próximo ano, para 2010, tem apenas R$5.000 previsto para atender 1.000 pessoas. Quer dizer, não compra nem a seringa, nem as luvas para fazer essas cirurgias. A obrigação, volto a repetir, é do governador José Serra. Então, que essas colocações em sentido ao hospital regional, realmente são coisas que a gente tem que vir nos somar, nos unir, pedir que não é só um dever ou obrigação do nosso município, mas acredito de toda a região, como falei muito bem, que nós possamos, sim, a Santa Casa tem toda a região, realmente é um hospital regional, mas hoje todo mundo vindo aqui, é uma grande demanda, simplesmente só para a Santa Casa atender. Então nós precisamos ter mais hospital, pelo menos mais um hospital regional, onde que possa ser uma soma não só do município de Araçatuba, mas com todos esses municípios que utilizam a nossa Santa Casa. Gostaria de convidar o senhor Gemiro que fizesse uso da palavra. Não, é só a título de informação, em cima do que o Edival colocou, o vereador Edival. Nós, logo no início da administração, da atual administração, nós convocamos a secretária de Planejamento, né? A associação fez uma reunião numa escola, onde foram vários moradores, né, que estão envolvidos com o problema. A vereadora Durvalina compareceu, e lá nós colocamos, e ela explicou detalhadamente o que eles estão pensando em fazer. Porque o que ocorre? Muita gente vê a Lagoa das Flores, pensa que a água é só daquele local. Não, a água começa lá na unidade básica do Planalto, começa ali na esquina da Bolívia com a Ibirapuera, ela começa já seguindo o sentido 3º distrito, ela passa por dentro do Monte Carlos, desce a rua Monte Carlos. Por isso que nós conseguimos, e só para vocês terem ideia, na época nós tínhamos, né, pessoas que têm experiência, eu tenho experiência na área agrícola, foi a sugestão que nós demos para a antiga a ex-administração, para que fizesse a barreira de contenção. Por quê? O que a gente faz na área agrícola? Quando você tem um volume de água e erosões, você vai fazendo as curvas de nível. E ali foi feita aquela barreira de contenção, felizmente, porque senão, né, que foi o último ano que deu enchente, que deu um prejuízo muito grande, foi em 2000. Senão, todos os anos, nós teríamos um prejuízo imensurável naquela área. Felizmente, a barreira de contenção está segurando parte dessa água, mas ela continua indo na rua. Então, o que eu acho ali, que esse estudo que eles estão fazendo, contempla, inclusive, o desvio de água da altura da Ibirapuera, da própria Amador Bueno, no sentido do tropeiro, alguma coisa, né, descendo ali pela água funda. Porque, senão, realmente não tem como colocar. Agora, com relação a Maricovas, Edival, nós temos ali, se não fizer a galeria desde a esquina da Canjiro Taquebe, já conectando para descer, vai ficar difícil. E você fazer todo esse complexo de solução da água para poder resolver. Porque, realmente, o maior problema que tinha com o antigo, nós discutimos com o antigo secretário de Planejamento, foi essa questão da água descer toda para Pompeu, que não suporta mais, não tem volume, como se diz, não tem capacidade para receber aquela água da Lagoa das Flores. A questão é complexa, e é por isso, e aqui não está questão política, não está questão ideológica, nós temos colocado os vereadores a par. Há pouco tempo nós mandamos um documento para cada vereador alertando do problema que nós temos que resolver corretamente, porque senão, o que vai acontecer? Aqueles comerciantes da rotatória, dependendo da chuva, eles também vão ficar todos alagados ali. Esse é um problema sério. A gente vai ter que acompanhar bem para poder ter uma solução definitiva, né, e correta do problema. Obrigado ao Edmiro. Algum vereador inscrito? Vereador Edival? Não, eu só quero dizer que o senhor Gemiro falou, disse o que eu praticamente disse, que tudo, né, com relação a desviar para o córrego do tropeiro, a estação de tratamento, mas imediatamente agora não adianta querer sonhar, querer... Eu falo da Lagoa das Flores, porque ali minha irmã, onde é a Lagoa das Flores, tinha uma olaria, e minha irmã era do meu pai, eu nasci, nadava naquela lagoa quando era criança. Antes de ser loteado aquilo, era do meu pai, eu morei ali. E aquela lagoa nadava dentro dela. Agora, tinha pó de mico, viu, bastante, que tinha uma olaria lá.
Mas a solução da Lagoa das Flores, imediata, com custo barato, é desapropriar a lateral e fazer um piscinão, como foi feito em São Paulo. Como é que está resolvendo os problemas de São Paulo, da capital de São Paulo? Desapropriando áreas, fazendo piscinão, para que a água absorve e depois vai soltando mais tranquila. Agora, eu entendo que a Mário Covas não vai, a quantidade de água da Mário Covas, da Canjiro Taquebe até José Caetano Ruas na rotatória, 200 metros, 300 metros, não vai comprometer mais do que já está comprometendo ali. E se asfaltar, não vai descer aquela água cheia de barro, cheia de terra, que assoria toda a rua Guapeí. Eu acho que 200 metros ou 300 metros da rotatória, a Canjiro Taquebe, o prefeito pode tranquilamente asfaltar ali, se tiver recurso. O que tem que fazer é a caída da água caindo para as duas galerias. Lá foi feito, Joaquim, pegando uns 40 metros, já foi feita uma galeria. O que tem que fazer é estender mais 20 ou 30 metros para frente, para que a água absorva toda a água da Mário Covas quando asfaltada. E pode até fazer o asfalto lá, porque as calçadas são largas, e pode deixar a galeria para fazer na calçada, porque a calçada dá quase 4 metros de largura na Mário Covas. Então, você não tem necessidade de fazer a galeria no meio da rua, pode ser pavimentada antes. Obrigado ao vereador Edival. Gostaria de abrir espaço ao vereador Joaquim com a palavra. A Lagoa das Flores, Gemiro, você é conhecedor, tanto morador da nossa região lá. Ali na Henrique Palpites, realmente é um sacrifício de chuva forte ali. Da inundação dos moradores ali da Henrique Palpites e da Amador Bueno. Até hoje está dando essa inundação das residências. E o que preocupa, porque quando foi feito a Lagoa das Flores, na administração do Orfato, seria uma lagoa pulmão. Choveu, ela encheu, parou a chuva, a coitada da Guaraciaba aguentava tudo. Infelizmente, teve mina e a lagoa encheu. Vai limpar, não tem jeito, ali o fluxo é muito alto. E o que me preocupa é do piscinão do lado também nascer mina e ficar outra lagoa. Então, tem que fazer um estudo muito grande. E da Mário Covas, a minha preocupação da Mário Covas é que eu acho que da Porangaba para frente, não tem água nem esgoto na Mário Covas. Foi feito ali às pressas. Quer dizer, quando vamos fazer asfalto, vamos fazer uma avenida, esquece do mais caro, que é a tubulação da galeria, e esgoto e água. Ali na Mário Covas, infelizmente, não tem. Então, se a gente for mexer na Mário Covas, vamos ter que começar a mexer na Mário Covas da Porangaba para frente. Obrigado ao vereador Joaquim. Gostaria de abrir espaço ao público. Com a palavra nosso amigo Paulão. Sim, mais uma vez. Só para falar da fala do vereador Edival, que a gente não pode comparar, né, Araçatuba com a cidade de São Paulo. Né? E para lembrar, a cidade de São Paulo, que é administrada pelos democratas e pelo PSDB, né? Hoje eu vi na internet que a polícia prendeu lá 35 toneladas de alimento vencido que ia para a merenda escolar. Né? Então, não tem nem comparação. Tá? Senhor presidente, eu gostaria de pedir que a audiência pública se concentrasse nos seus objetivos, porque senão a gente também vai ter que começar a discutir, né? Fica diferente. Tiesa, eu ia realmente fazer essa colocação, que a gente pudesse focar o nosso assunto na pauta, que foi esclarecida no início. Né? Eu acho que fica difícil a gente não responder, mas eu dou conta de segurar, porque eu sei bem o momento de dizer e o momento de calar. Eu agradeço a vereadora Tiesa. Eu peço também para as pessoas que estão participando que a gente possa ser direto ao assunto, realmente, que é a pauta que a gente lembrou no início, que é sobre o orçamento. E nossa intenção aqui é de realmente a gente buscar a força, unir com todos os vereadores, com a comunidade, realmente elaborar um planejamento que realmente possa contemplar a cidade de Araçatuba. Acho que esse é o principal objetivo desta audiência. Passar a palavra ao vereador Edival. Não, eu fui citado, né? Eu quero dizer que quem iniciou em São Paulo, quando era prefeito de São Paulo, essa ideia de piscinão, foi o presidente do meu partido, Paulo Maluf. Ele que teve ideia e fez isso tudo, com relação a isso aí. Mas eu queria, Paulo, aproveitar e questionar
Também os recursos que estão previstos em merenda escolar aqui, que o governo federal está mandando para nós, R$800 mil para a merenda escolar. Não dá para pagar a merenda, porque eles estão remetendo para nós, em 2010, R$800 mil ano, não dá para pagar as despesas das crianças, 13 mil crianças, 20 e poucas mil crianças, que nós temos na rede municipal e estadual, um mês. Então, acaba sobrando todos os recursos, a despesa, para o município. O governo federal, o governo estadual devia se empenhar mais, porque dá 800 e poucos mil reais de repasse da merenda. Eles gastam mais em propaganda com televisão, para que o povo fiscalize a merenda escolar, a fortuna que eles gastam pagando propaganda para a televisão, para falar que eles mandam a propaganda, é menor do que eles repassam para o município. Desculpa, então, tem que vereador. 800 e poucos mil reais de merenda escolar, e nós temos que trabalhar em cima disso também para poder ajudar a atender as nossas crianças. Não, obrigado pelas colocações. Só queria pedir que vocês me ajudassem, né, principalmente os vereadores, que a gente pudesse realmente discutir a pauta, que realmente nosso interesse aqui, mais uma vez, é discutir o assunto que foi determinado essa audiência aqui. Então, eu peço a compreensão e que vocês também me ajudem, tanto os vereadores quanto a comunidade, para a gente ter o mesmo público também, que a gente possa focar o assunto aqui ao orçamento. Eu gostaria de passar a palavra à vereadora Edna. Olha, eu verifiquei também que no orçamento, no item do restaurante popular, houve um aporte significativo de recursos. Isso é muito importante. R$800 mil é o total de previsão no item, né, na funcional programática, no item do restaurante popular. E aí eu só gostaria de registrar que assim, é um pouco difícil para nós, vereadores, porque a gente vê os números e nós não sabemos muito como é que isso vai se traduzir em ações depois do Executivo, porque essa é uma tarefa do Executivo. Contudo, eu acho que é importante a gente sinalizar a vontade, né, desse Legislativo de que, com recursos suficientes, e aí nós estamos vendo que isso é positivo, né, aqui no orçamento, no caso do restaurante popular, que a gente conseguisse fazer com que o nosso restaurante funcionasse todos os dias, né? Haja vista a sua finalidade, que é de alimentação, e a cada feriado, especialmente a cada feriado prolongado, é muito triste a gente ver a publicação nos jornais, né, dos órgãos que ficam fechados, banco, não sei o quê, papapá, restaurante popular ao lado de outros estabelecimentos, né, de outros órgãos que são fechados. Então, com o aporte aqui, registrar apenas a importância de que ele pudesse ser aberto todos os dias. Depois também, na tentativa ainda de buscar colaboração, porque, como disse o coronel Guerches, o cobertor é curto, né? Então, a gente sabe que não é possível que o Executivo cumpra, né, apenas com verba orçamentária todas as demandas do município. Então, a gente está buscando, inclusive nas comissões que são formadas aqui na Câmara, recursos de formas alternativas, inclusive fazer com que o município gaste menos em determinadas ações, especialmente aqui o que eu quero lembrar agora é na área de saúde. Então, nós precisamos de ações preventivas na área da saúde para diminuir o custeio nessa área. E o Joaquim lembrou muito bem, o vereador Joaquim Pereira de Castilho, da necessidade de muitas mudanças, de fortalecimento de ações na maternidade municipal. E eu queria lembrar, então, de que há um projeto barato, que nós queríamos, de alguma forma, vê-lo traduzido aqui em algum item, que é o projeto Mãe Canguru, um projeto para atendimento das crianças que nascem prematuras, para a gente não precisar ocupar leito em ala pediátrica, né, do hospital, e que a gente não precisa ocupar profissionais, enfim, correr risco de infecções hospitalares e tudo mais. Então, deixar sinalizado aqui. E, para terminar também aqui, vereador, a questão das parcerias, que o município, é exemplo do que eu falei na questão das entidades assistenciais, que ele busca as parcerias, e aí, na área da saúde mental, eu queria sinalizar aqui uma parceria que nós consideramos muito importante, que é uma parceria com voluntárias que já fazem esse trabalho. Há um grupo no município, o Grupo Essência, que já faz esse trabalho na área da saúde mental. Então, que a gente conseguir. Isso para quê? Para a gente poder diminuir um pouco, né, o gasto aqui do dinheiro público. Obrigado, vereador Edna Flor. Eu gostaria de passar a palavra agora com o vereador Dr. Nava. Eu quero consignar, senhor presidente, duas preocupações. Eu não consegui dirimi-las lendo da forma que está discriminado. Uma delas, eu até acredito que
o prefeito tenha atendido ou cumprido esse compromisso que ele fez, especificamente com a cultura. Eu até falando aqui com o Gilberto, nós não conseguimos descobrir se aconteceu o que a gente esperava. O prefeito assumiu um compromisso de elevar de 1% para 2% da arrecadação destinada à cultura, recursos para a cultura. E eu estou vendo aqui 2,5 milhões para a cultura. Então, eu não sei se esses 2,5 milhões correspondem a 2%, a perspectiva, a estimativa de 2% da cultura. E eu tenho essa preocupação, porque nós discutimos várias vezes aqui na Câmara, com vários segmentos da cultura, até com a presidente também do Conselho, e nós precisamos que no orçamento eleve esse percentual para 2%. Então, se isso aconteceu, respondida a situação. Se não aconteceu, eu estou aqui consignando a minha preocupação para que o orçamento fixe isso. Uma segunda situação é que eu vejo aqui subvenções sociais de R$500 mil, e eu não sei qual é o critério, eu até acredito, eu preciso ir à ação social verificar isso, qual é o critério que está sendo adotado para a distribuição deste recurso. Porque nós temos aí, eu tenho a exemplificar, e aqui a Lenira está, que é a presidente do Comas, nós temos 2 casas de recuperação que não recebeu nem um centavo este ano. Eu estou muitíssimo preocupado. Então, eu ouvi, só para complementar, eu ouvi dizer que o valor estava sendo rateado apenas com aquele número de entidades. Mas não sei como, mas qual o critério? Então, nós precisamos verificar para que essas entidades que não estão no rol, que conseguiu se adequar ao critério deste ano, que haja uma alteração para que abarque mais um pouco de entidades, porque tem algumas entidades aí que estão muito necessitadas para que desses R$500 mil, algum recurso seja destinado a essas entidades. Então, são essas minhas preocupações. Obrigado, doutor Nar, pelas colocações. Gostaria de abrir agora ao público a sua sugestão. Bom, eu não tenho condições de dar todas as respostas, mas vou aproveitar a abordagem do vereador Nava, vereadora Edna, né? Que nós, em termos de Comas, nós temos essa avaliação, nós recebemos as entidades, nós procuramos orientar, e isso é encaminhado para a ação social, onde já são estudadas, porque nós não estudamos só documentação, só parte burocrática, Edna, como você colocar, né, você chamou bem a atenção, e isso existe. Mas nós temos que ver também o tipo de trabalho que está sendo feito para se realmente isso está fundamentado e se caracteriza como assistência social. Muita coisa que é encaminhada ao Comas, encaminhada à secretaria, são ações assim alternativas ou culturais e não assistenciais propriamente dita. Isso é a primeira seleção. A segunda seleção é que já tem entidades que estão aprovadas, foram novamente, pena que aqui não esteja, mas isso é uma coisa que nós podemos organizar uma reunião, proponho até a reunião junto com os representantes da ação social, e principalmente vocês dois, demais vereadores, se for o caso, população, para que a gente esclareça qual foi o critério dessas questões. E a necessidade que as entidades tenham realmente autonomia, elas consigam, porque a verba é tão pequena, gente, que é simbólico, a colaboração, aquilo que é rateado, é tão simbólico que, se for rateado mais ainda, deixa de ser simbólico, vai ficar esmola propriamente dita. Não tem como. Aquilo que está sendo feito. Então, não é porque não se queira, Nava, não se tem amplitude. Essas novas que estão se formando e as outras que nem sequer querem saber do poder público e acham que podem fazer sem uma credencial, sem uma fiscalização, a coisa é muito séria. Então, em primeiro lugar, me parece, Edivaldo, né, que colocou, Edivaldo, aumento dessa verba que é ínfima para as entidades. Se não ampliar, gente, não adianta, não tem condições de incluir mais ninguém. Mas, ao mesmo tempo, tem que se ter noção. Quem monta uma entidade, quem se organiza uma entidade, tem que ter capacidade de sobrevivência própria, não de depender da esmola da comunidade. Fomos ontem a uma entidade, eles botam os internos nas ruas, batendo de porta em porta, para conseguir. Eles ganham comida do projeto Fome, né?
Fome zero, né? Eles recebem, tinha lá banana, laranja, beterraba, sei lá eu, muito abobrinha, quiabo, um monte de coisa. Mas e o resto? Eles têm que realmente ir na rua e bater de porta em porta. E perguntamos, quem vai? Nós. Quem são? Os internos, drogadiços. Uma parte. Na concepção da senhora, esses R$500 mil também representa assim, recurso pouco? Não. Aqui, nós estamos com subvenção de 500 mil. Eu quero saber se precisamos emendar isso para aumentar. Com certeza, doutora. A senhora não pode passar depois uma sugestão? Qual seria o valor razoável para a gente? Posso, mas me proponho, junto com a ação social, obrigada pela oportunidade. E nós, até o dia 4, nós vamos apresentar o real valor. Que, aliás, no estudo do PPA, tudo isso foi feito. Nós fomos ouvidos, as entidades, foram reunidas as entidades por categoria. Infância, drogadiços, deficientes, idosos, todos os segmentos, foram reuniões de cada segmento. E foram levantados todas foram convocadas, doutor Nava, todas. Pouquíssimas compareceram. Tem esse detalhe também. Você chama, você pede subsídio, você pede as informações. A nossa burocracia, nós não podemos registrar se não tiver um RG, não é verdade? Um CNPJ, pelo menos. Mas o resto depende, as entidades não querem, porque levam a fiscalização, como foi o caso de ontem, que nós saímos de lá com, para não dizer outra coisa, com ânsia, devido aos idosos, drogadistas, etc., entrega em colchões fedendo mesmo, horríveis, como chama, travesseiro que não tinha cor, porque não tem cobertura, não tem fronha, não tem nada, e ali estão deitados idosos e outras pessoas numa situação absolutamente nojenta. Isso nos dá vergonha de ser brasileiro e de ser araçatubense, vendo o que nós vimos. E que, se a gente quiser, e quem quiser, vá visitar para ver. Se não tiver aumento, não resolve nada. Tá? Não adianta dar miséria, dar esmola. Obrigado, né, pela colocação. Acho que foi de fundamental importância para o engrandecimento da audiência, para as informações aos meios de comunicação, até para esta casa também. Obrigado pela participação e nos orientando aí, e a senhora que está à frente da entidade aí, no caso do Conselho, né? Algum vereador mais inscrito? Alguém da comunidade inscrito? Tem mais alguém que queira fazer alguma colocação? Vereadora Tiesa. Eu só queria lembrar que, com relação às cirurgias eletivas, e eu acho que é um assunto importante, que a gente também tem que observar o que está previsto, a gente só queria dizer que o governo do Estado enviou para Araçatuba esse ano mais de R$1.300.000 para cirurgias eletivas. E o vereador Edival lembrou bem sobre as 1.000 que estavam desde o início do ano. Pelas informações que a gente tem, felizmente, 50% já foram resolvidas. E, infelizmente, como a vereadora Durvalena está lembrando, a fila andou. E, infelizmente, ainda temos 50% para resolver. Obrigada. Obrigada, vereadora Tiesa. Alguém mais para fazer alguma colocação? Vou falar. Depois eu falo. Bem rápido. A palavra foi que diminuiu o orçamento da assistência social. A maioria dos casos que o Conselho Tutelar atende é por vulnerabilidade, é por pobreza, por situação socioeconômica, né? Acaba entrando no mundo do tráfico, coisa e tal. Agora, com a nova lei 12010, está focando a convivência familiar e comunitária, ou seja, a criança pode entrar no abrigo, mas já vai começar sendo trabalhada para retornar ao seu lar. E, para isso, precisa de uma estrutura. Agora nós temos aí a criação dos novos CRAS, que vai ser fantástico ali para o trabalho do Conselho Tutelar. A minha pergunta aos vereadores aí, não caberia aí, então, uma emenda para aumentar o orçamento da assistência social, para que a gente possa ter uma estrutura para atender essas famílias e cumprir essa lei? Com certeza é o papel da comissão, de todos os vereadores, da gente sentar junto, realmente ver a possibilidade da gente poder dar uma atenção melhor, a gente poder aumentar esse repasse aí. Pode ter certeza que nós da comissão, com os demais vereadores, a gente, dentro da possibilidade, a gente vai estar vendo essa alternativa. Gostaria de passar a palavra ao vereador, vice-presidente Oler Busco. Eu gostaria só de deixar essa informação aqui, que muitas vezes o orçamento do município e a arrecadação do município não tem condições de execução de determinadas obras.
por exemplo, como colocado pelo vereador Edival, na rubrica, por exemplo, de recapeamento de 3 milhões de reais, isso não é suficiente. Mas eu gostaria de deixar claro que, com o trabalho junto com o governo do Estado, com os deputados estaduais e federais, isso, na verdade, você pode aumentar e aí sim ter esses recursos. Inclusive, eu quero citar aqui que está marcado agora para quarta-feira que vem, no dia 4, nós estaremos, eu e o vereador Edival, do Ministério da Cidade, foi marcado para nós lá com a deputada federal do PP, Aline Correia, e nós visitaremos também os demais deputados federais do PP para buscar recursos para Araçatuba. Dando já o andamento, já as 2 horas de audiências, se tem mais alguém inscrito ou não, gostaria de fazer um encaminhamento, gostaria de passar a palavra ao vereador Joaquim. Infelizmente, desde 2008, aliás, desde 2008, tem uma emenda do deputado João Dado de R$300 mil para as entidades assistenciais de Araçatuba, e até hoje não conseguimos a liberação dessa emenda em Brasília. Demorou-se muito para fazer o projeto, para mandar. Ontem ligamos em Brasília, ainda está em estudo para a liberação desse dinheiro. Agora recebemos a informação de que o Asilo São Vicente, que faz um trabalho brilhante aqui em Araçatuba, é um exemplo para toda a região, até para o Estado e a nível de Brasil, está com dificuldade para pagar o 13º dos funcionários. Então, acredito que essa Casa de Leis também, senhor presidente, vamos fazer uma visita no Asilo São Vicente e vamos estender também a mão da Câmara para o Asilo São Vicente. Eu acho que é uma necessidade, porque as entidades de Araçatuba estão todas com dificuldade, mas o Asilo São Vicente de Paula, nós temos que ir lá fazer uma visita e não podemos deixar que o atendimento perca qualidade, porque a qualidade lá a gente conhece e é de primeira grandeza. Então, nós temos que estender a mão também para o Asilo São Vicente. Eu acredito que essa casa também vai fazer, todos os vereadores, acredito, estarão solidários com o Asilo São Vicente nesse final de ano. São essas minhas colocações. Obrigado, Joaquim. Gostaria, se o vereador, membro da comissão, Cido Saraiva, pudesse fazer suas colocações para a gente dar encerramento dessa sessão. Bom, primeiramente, quero agradecer a cada um que tiveram presente aqui, que vieram fazer as suas sugestões. Eu quero fazer uma colocação à Lenira. Em Taveira, a gente questionamos o nosso prefeito, onde que eu fiz uma indicação sobre, em Taveira, foi a situação do EJA, e nós pedimos também uma capela, essa capela que é onde os pessoal possam ter a tranquilidade e não vir de lá para aqui para poder velar aqui o pessoal, e pudesse ser feito lá. A igreja, muitas vezes, nós estamos passando, ou na igreja, né? Aquela situação que nós estamos passando com o padre lá, né? Que muitas vezes surge a questão de ter um falecimento de alguém e muitas vezes está tendo missa, né? E a gente está passando por essa situação lá. E também a situação do idoso. Essa foi uma indicação também do vereador Cido, que fez perante o prefeito, para que a gente possamos futuramente estudar a situação do idoso, porque muitas vezes a gente vê que o idoso ele está sendo esquecido. É mais fácil, a gente acompanha, que muitas vezes é mais fácil um vizinho tomar conta do que o próprio filho tomar conta do idoso. A gente está acompanhando isso, já estamos vendo essa situação. Não quero dizer que todos os filhos, mas a gente encontra essa situação, que muitas vezes o vizinho pega aquele senhor do lado para dar uma volta num quarteirão, que muitas vezes o próprio filho não faz, nem a filha faz isso. Obrigado ao vereador Cido Saraiva. Gostaria, se o vereador Lair quisesse fazer alguma colocação para encerramento. Não, só agradecer a todos que participaram, né, a todos os vereadores e presentes aqui, e dizer que não é só desta comissão em que eu faço parte, mas sim de toda essa Casa de Lei, de todos os vereadores,
a preocupação realmente com a nossa cidade e com as indicações. Eu tenho certeza absoluta que, com um trabalho sincero, honesto, Araçatuba vai melhorar e bastante. Obrigado, vereador Olair. Gostaria também de passar a palavra à nossa presidente desta casa, a vereadora Edna Flor. Isso, eu só queria fazer uma informação que o vereador Joaquim, ele tem procurado bastante a presidência para que a gente faça, né, possa, de alguma forma, encaminhar alguns vereadores a Brasília para essa questão das emendas dos deputados federais, agora por ocasião do fechamento do orçamento. Então, é um pedido constante que ele tem feito, nós temos falado da Comissão de Finanças e Orçamento, mas nós estamos buscando viabilizar essa viagem através das comissões já formadas aqui na casa, e amanhã nós teremos uma reunião para discutir a forma de que isso possa ser feito aí de acordo com a legalidade, né, e da melhor forma possível. E apenas agradecer também a presença, né, de todas as pessoas que vieram aqui, de todos que nos acompanharam também pela TV, pelo rádio. A sessão foi transmitida pelo rádio, a pedido da comissão, e também pela internet. E dizer que a gente continua, até o dia 4 de novembro, recebendo as propostas. A gente fala muito no e-mail, porque esse parece que ainda é... Ontem eu vi que já não é mais o e-mail mais moderno, né, que ele já está ficando obsoleto, o e-mail, mas a gente fala muito do e-mail, mas as pessoas podem encaminhar diretamente no gabinete de qualquer vereador ou vereadora, né? Todos os gabinetes estão abertos às propostas por telefone, todos os vereadores colocaram assessores à disposição da comunidade para receber as propostas. Quem puder, traz para o escrito, quem não puder, pode vir, o próprio assessor pode anotar, não há problema nenhum, né? Nós queremos colocar mesmo à disposição da população este serviço. Acho que é agradecer e dizer que vamos nos comprometer para que as propostas que aqui foram encaminhadas possam ser traduzidas no nosso orçamento. E uma última confirmação é que, quando se trata do orçamento, é uma coisa muito bonita que acontece aqui na Câmara. Todos os vereadores e vereadoras se empenham, um verificando se o outro já fez, se já fez, se não fez, quer complementar. Então, há um empenho comum, uníssono, né, de todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Obrigado, presidente. Antemão, quero agradecer à presidente, ao Gil, né, do Departamento Legislativo, a todos os funcionários da casa, pelo empenho que está fazendo e junto com a gente por esse trabalho aqui. Então, é a comissão, mas com todos os funcionários, com a presidência, com todos os vereadores. Eu quero, assim, de antemão, agradecer mesmo de coração a cada um que veio aqui, fez a sua colocação, fez as suas reivindicações, deu a sua sugestão. Realmente, eu tenho que agradecer de coração a todos vocês pela presença de cada um e daqueles também que não participaram. Realmente agradeço de coração. Não havendo mais ninguém inscrito, nós encerramos essa presente audiência pública, informando que todas as sugestões recebidas por e-mail, pessoalmente aqui na Câmara Municipal ou nesta audiência, serão analisadas pela Comissão de Finanças e Orçamento desta casa, composta por mim, Rivael Papinha, e pelos vereadores Olair Bosco e Cido Saraiva. Agradecemos a participação dos senhores vereadores, dos munícipes que se fizeram presente nesta audiência pública, dos servidores que contribuíram para a sua realização e daqueles que nos acompanharam pelos meios de comunicação. Que todos tenham uma boa noite.